Somos do quarto período EJA2 aqui da Escola Estadual Rui Barbosa e nós iremos falar sobre sexualidade. A sexualidade é uma parte integrante da vida de cada indivíduo que contribui para a sua identidade ao longo de toda a vida e para o seu equilíbrio físico e psicológico. A sexualidade é uma energia que nos motiva a procurar amor, contato, ternura e intimidade, que se integra no mundo como nos sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. Ela influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações, e por isso influencia também a nossa saúde física e mental. A sexualidade, assim como a conhecemos, inicia-se juntamente à puberdade ou adolescência, o que deve ocorrer por volta dos 12 anos de idade. Entretanto, em prática, sabemos que não se configura exatamente desta forma. A noção de sexualidade como busca de prazer, descoberta das sensações proporcionadas pelo contato ou toque, atração por outras pessoas, com o intuito de obter prazer pela satisfação dos desejos do corpo. Entre outras características, é diretamente ligada e dependente de fatores genéticos e principalmente culturais. Existem diferentes abordagens do tema que variam de acordo com a concepção e crenças convenientes a cada um. Em alguns lugares, pode-se encontrar visões preconceituosas sobre o assunto. Em outros, é discutido de forma livre e com grande aceitação de diferentes olhares ao redor do termo. Muitos ainda jovens se entregam cedo demais em sua sexualidade. E quando se envolvem em uma relação a dois, causam para si várias consequências, como uma gravidez na adolescência. No Brasil, onde não há controle de natalidade, o planejamento familiar e a educação sexual ainda são assuntos poucos discutidos, a gravidez acaba tornando-se muitas vezes um problema social grave de ser resolvido. Denomina-se gravidez na adolescência a gestão ocorrida em jovens de até 21 anos, que encontram-se em pleno desenvolvimento desta fase da vida, a adolescência. Esse tipo de gravidez, em geral, não foi planejada nem desejada e acontece em meio a um relacionamento sem estabilidade. No Brasil, os números são alarmantes. Estamos em uma geração cujos valores éticos e morais encontram-se desgastados. O excesso de informações e liberdade recebida por esses jovens os levam à banalização de assuntos como o sexo, por exemplo. Essa liberação sexual, acompanhada de certa falta de limite e responsabilidade, é um dos motivos que favorecem a incidência de gravidez na adolescência. Os primeiros problemas podem aparecer ainda no início da gravidez e vão desde o risco de um aborto espontâneo, ocasionado por desinformação e ausência de acompanhamento médico, até o risco de vida, resultado de atitudes desesperadas e irresponsáveis, como a ingestão de medicamentos abortivos. O aborto, além de ser um crime em nosso país, é uma das principais causas de morte de gestantes. Por ser uma prática criminosa, não há serviços especializados, o que obriga as mulheres que optam por essa estratégia a se submeterem a serviços precários, verdadeiros matadouros de seres humanos, colocando em risco a própria vida. Por isso há uma necessidade de se ter um planejamento familiar. Planejamento familiar é um conjunto de ações que auxiliam homens e mulheres a planejar a chegada dos filhos e também a prevenir a gravidez não planejada. Todas as pessoas possuem o direito de decidir se terão filhos ou não, e o Estado tem o dever de oferecer acesso e recursos informativos, educacionais, técnicos e científicos que assegurem a prática do planejamento familiar. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 125 milhões de mulheres em todo o mundo desejam evitar a gravidez. Por isso, a Lei do Planejamento Familiar foi desenvolvida pelo governo brasileiro, com o intuito de orientar e conscientizar a respeito da gravidez e da instituição familiar. O Estado brasileiro, desde 98, possui medidas que auxiliam no planejamento, como a distribuição gratuita de métodos anticoncepcionais. Já em 2017, foi criada a Política Nacional de Planejamento Familiar, que inclui a distribuição de camisinhas e a venda de anticoncepcionais,
além de expandir as ações educativas sobre a saúde sexual e a saúde reprodutiva. Em 2019, o Ministério da Saúde reforçou a política de planejamento e ampliou o acesso aos métodos contraceptivos, disponibilizando mais de 8 tipos de métodos nos postos de saúde e hospitais públicos. Nos métodos contraceptivos, os mais modernos e populares são a pílula e a camisinha, porém há outras opções. Eles são classificados por métodos de barreira e métodos hormonais. Pílulas anticoncepcionais. Um dos métodos contraceptivos mais populares são as pílulas. Elas ocupam o primeiro lugar no ranking dos métodos mais usados pelas meninas. Isso acontece, primeiro, porque sua fama de método seguro é grande. Segundo, porque o acesso a esse produto também é muito fácil. Vale a pena lembrar que muitas mulheres fazem o uso desse medicamento sem orientação médica. O uso de qualquer medicamento por iniciativa própria é arriscado à saúde. As pílulas costumam provocar efeitos colaterais, com aumento ou a redução de peso, dores de cabeça, náuseas, tonturas, entre outros. A camisinha. A camisinha é o método contraceptivo mais seguro, chegando a oferecer 90% de segurança em relação à gravidez. Além de gravidez, previne também todo tipo de doença sexualmente transmissível. Além disso, pode ser utilizada tanto pelo parceiro, camisinha masculina, quanto pela parceira, camisinha feminina. Outra vantagem é que sua aquisição é fácil. Tanto pode ser adquirida gratuitamente nos postos de saúde, como comprada a um preço módico em supermercados e farmácias. Muitos, por não darem atenção a esses métodos de prevenção, além da gravidez indesejada, estão sujeitos a DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, que são aquelas que podem ser adquiridas durante o contato sexual. O não uso da camisinha é a principal causa do contágio. Vamos falar de uma das principais doenças. AIDS. É uma doença crônica causada pelo vírus HIV, que danifica o sistema imunológico e interfere na habilidade do organismo de lutar contra as outras infecções, como tuberculose, pneumocistose, neurotoxoplasmose, entre outras. Herpes genital. É uma infecção sexualmente transmissível de alta prevalência, causada pelo vírus do herpes simples, HSV, que provoca lesões na pele e nas mucosas dos órgãos genitais masculinos e femininos. HPV. É um vírus que infecta a pele e as mucosas, podendo causar verrugas ou lesões percussoras de câncer, como o câncer de colo de útero, garganta ou ânus. E cada tipo de HPV pode causar lesões em diferentes partes do corpo. Gonorreia. É uma infecção causada por bactéria. Na mulher, tem quadro clínico variado, desde formas quase sem sintomas até vários tipos de corrimento amarelo e com odor forte na vagina. Nós vimos aqui na unidade principal do posto de saúde aqui em Anadia. E hoje nós estamos aqui no posto para mostrar que as pessoas têm como se tratar, têm como buscar ajuda e não se restringir. Estamos aqui com a enfermeira Manuela. Eu queria perguntá-la sobre a sexualidade na adolescência, a gravidez na adolescência e também métodos contraceptivos que são disponibilizados aqui nos postos de saúde da cidade. A sexualidade na adolescência, ela está muito abrangente porque realmente o despertar da sexualidade está muito precoce. As escolas também deveriam abordar mais sobre a sexualidade, não abordam por conta de medo dos pais, próprio preconceito de falar com os alunos têm medo de falar abertamente. Então, isso também prejudica e faz com que as crianças tanto tenham uma gravidez precoce, como também possam desenvolver uma doença sexualmente transmissível, como a AIDS, que é sem cura, como a sífilis. Então, isso aí não é uma questão só da saúde, é uma questão pública. Aqui no posto de saúde, a gente sempre dispõe dos anticoncepcionais, que é a camisinha masculina. Antes também tinha a camisinha feminina, só que a camisinha feminina ela não é muito aceita pelas mulheres, sendo ela a melhor método anticoncepcional é a camisinha feminina. Por quê?
porque ela vai prevenir que a mulher também pegue doenças só através de contato, que tem doenças sexualmente transmissíveis que é através de contato. Porém, os próprios pais eles não incentivam, não conversam com os filhos sobre as doenças que tem, porque a educação vem do berço. Primeiro você tem que ter a conversa em casa, para a criança já estar consciente. E isso não temos. Por isso que tem muitos casos de gravidez na adolescência, que as meninas namoram escondido e quando o pai vem descobrir já está grávida. Aqui teve casos de 15 anos, eu estou com umas 5 adolescentes esse ano, que teve casos de 15 anos que ainda estão estudando. Tem uma menina com 13 anos que está estudando ainda nos Zé Medeiros. Ela teve bebê agora há pouco, recente. Na nossa unidade de saúde e em todas as unidades de saúde de Anadia é disponibilizado testes rápidos para saber se tem as doenças de HIV, que é a contra a AIDS, sífilis, hepatite C e hepatite B. A população, qualquer pessoa pode procurar o posto para fazer esses testes, se praticaram o sexo sem prevenção e tem alguma dúvida, é bom procurar o posto de saúde. Tá certo. Eu queria agradecer a enfermeira Manuela, né? Obrigada. Pela apresentação, que deixou claro e conscientizou, né, a todos o perigo e o risco que é ter uma gravidez prematura e começar uma vida sexual muito cedo. E esse é o nosso projeto sobre sexualidade da turma do 4º período EJA 2 da Escola Estadual Rui Barbosa, por uma cidade sustentável.